Podemos ir então? Quem leu o livro? Quase todo mundo, né? Lucas leu, Daniel leu, Fernanda leu 70%. Tomás leu, Tomás? Leu mesmo? Beleza. Então tá bom. Então quem leu está aqui. Tiveram outras pessoas que leram, acho que o Tiago leu logo no dia seguinte. Guilherme leu também, né? E de repente não puderam vir. Aí assistam, tirão pela gravação. Bem, antes da gente descrever um pouquinho a história, que é bem simples, bem sintética, fácil de contar, eu achei que a gente podia fazer alguns comentários sobre o gênero literário ao qual pertence o texto Antígona. E a gente escolheu Antígona justamente porque é um gênero literário que nós até estamos acostumados a assistir um filme, mas quando a gente vai para um livro e tem um contato com esse tipo de escrita, de gênero literário, a gente acha um pouco estranho. Eu não sei se vocês já tinham tido contato com tragédias. Antígona é uma tragédia, chamada as tragédias gregas. A palavra tragédia define um tipo de teatro, um tipo de poesia que era representada cenicamente na Grécia. Então você tinha as duas grandes categorias, era a tragédia e a comédia, né, que são gêneros de poesia, são espécies de poesia, né, e que eram também encenadas para o público, né, para o divertimento e para o conhecimento, a educação do povo grego. Na verdade, era um grande processo de educação e também de entretenimento dos gregos. Então a gente chama de tragédia grega, embora a palavra tragédia para nós indique o caráter de um fenômeno, né? ela é também o nome de um gênero literário, que evidentemente vai conter dentro dele esse fenômeno que hoje nós chamamos de tragédia. Então, vocês viram que um dos elementos fundamentais da Antígona é que acontece uma tragédia no final. Então toda tragédia, seja as antigas, as gregas, seja uma tragédia de Shakespeare, por exemplo, tem um elemento trágico no sentido em que nós usamos a palavra hoje, né? E justamente por isso e por uma série de outras razões que a gente vai tentar explicar aqui, esse gênero literário leva o nome de tragédia. Então, antes de tudo, o que é uma tragédia? A tragédia é um tipo de poesia. Então, vamos pensar não na representação cênica, vamos pensar no texto, que é a parte principal, o roteiro. Ele é um tipo de poesia. E essa teorização que a gente está fazendo aqui agora a respeito da tragédia, ela é baseada em Aristóteles, que foi o primeiro e talvez um dos mais importantes teóricos do teatro grego. Ele escreveu um livro chamado Poética. Nesse livro ele distingue os vários gêneros de poesia. Ele vai dizer, a tragédia é um tipo de poesia, assim como a epopeia, assim como a comédia, né? São tipos de poesia ou de fábula. E o que é próprio de uma poesia nesse sentido? Primeira coisa que a gente tem que notar, a poesia ela consiste na representação de realidades humanas, na imitação. A palavra que Aristóteles usa é mimesis, é a imitação de situações, ações ou caráteres humanos. Então, poesia é basicamente isso, é a imitação de alguma realidade humana. Por que ele enfatiza essa definição? Para diferenciar posteriormente a poesia da história. A história não é a imitação de uma realidade humana, ela é a descrição de um fato humano concreto, que de fato aconteceu. Quando você vai fazer vai utilizar o artifício poético, você vai imitar um acontecimento humano. Quando você imita alguma coisa, tenha essa coisa acontecido ou não, no caso da Antígona, se vocês estudarem um pouquinho da história, vocês vão ver que tem personagens ali que derivam da mitologia grega, personagens que derivam de personagens históricos reais, a coisa toda acontece ali na dinastia tebana. Então pode ter as coisas que se passam numa tragédia ou numa poesia, elas podem ter acontecido ou não, mas o que define a
poesia não é o fato dessas coisas terem acontecido, é o fato dela estar imitando realidades humanas. E quando você imita uma coisa, você só extrai dessa coisa o essencial. Os aspectos singulares, particulares, acidentais, você deixa de lado. Como que você extrai o arquétipo, a essência, a forma daquele acontecimento, ou daquele caráter, se for o caso de representar um caráter. Então Aristóteles vai dizer, diferente da história que representa de algum modo, ou descreve as coisas que aconteceram, a poesia descreve as coisas que podem acontecer, tenham elas acontecidas ou não. Então, quando você lê uma poesia, independente do gênero, ela está falando de alguma realidade possível, algo que pode acontecer. E tudo aquilo que é possível existe na forma de um modelo que vai ser exemplificado nas várias situações concretas. Essas várias situações concretas, quem vai lidar com elas é a história, não é mais a poesia. Boa noite. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? Então quer dizer, a poesia ela é mais universal do que a história. A história vai contar, fulano que nasceu da família tal, no ano tal, no dia tal, fez isso e morreu. Isso gerou mais isso e aconteceu tal coisa. A poesia, ela vai extrair disso, se isso aconteceu é porque era possível. Então vamos eliminar os elementos acidentais, que não tem muita importância no fato, e vamos captar somente o modelo, o arquétipo, a essência disso. Essa essência a gente vai representar, seja num texto, seja num palco, tá? Com alguma finalidade, para produzir alguma emoção específica no público. Então, história lida com a descrição dos fatos, das coisas que aconteceram. A poesia lida com aquelas coisas que podem acontecer. E como tudo o que acontece, ou o que aconteceu, só aconteceu porque é possível, o possível é mais universal do que o que acontece. Até porque nem tudo o que é possível acontece. Certo? Então Aristóteles vai dizer, a tragédia está mais próxima da filosofia do que a história. Olha que coisa curiosa. Para a mente das pessoas de hoje, isso pode soar um pouco até escandaloso. A tragédia, ou seja, a poesia, tá? A poesia em geral, seja a epopeia, a tragédia, a comédia, ela está mais próxima da filosofia, da ciência, do que a história. Por quê? Porque a filosofia lida somente com os universais, sem nenhum aspecto sensível. Quando a gente estuda filosofia aqui com Varela, ele está falando de quê? De causa, efeito, essência, forma, matéria. São conceitos abstratos universais. Não tem nenhum conteúdo que preencha esses conceitos. Embora na aula ele precisa exemplificar isso com ou fatos históricos ou com literatura, para facilitar a compreensão. Mas o objetivo dele é explicar conceitos universais. A poesia trata de coisas universais, possíveis, tá? Mas utilizando artifícios imaginários, personagens, ações humanas, fatos, etc. E a história descreve somente os fatos, sem se preocupar com os princípios universais, sem se preocupar com a escala do possível, porque se é um fato, já aconteceu porque era possível. Então a poesia ela é como que um meio termo entre a história e a filosofia, porque ela tem algo de universal, que é o campo do possível, e tem algo de concreto, porque ela preenche esse campo do possível com imagens, com símbolos, com personagens meio que fictícios, meio que reais, vai depender do autor, né? Com uma finalidade específica. Assim como a filosofia tem a finalidade de produzir a sabedoria, e a história tem a finalidade de produzir, sei lá, uma memória ou qualquer coisa desse tipo, a poesia vai ter uma finalidade específica. Tá? Mas um primeiro ponto importante da gente notar, para compreender de forma mais completa, não o enredo da Antígona, que todo mundo entende de primeira, mas o espírito desse tipo de literatura, que na Grécia era a razão de festivais. Eles tinham festivais de tragédia, e o Sófocles, que é o autor da Antígona, é considerado um dos maiores, talvez o maior.
e que foi talvez uma das primeiras formas de educação da cultura grega, para a gente entender tudo isso, é importante entender o aspecto teórico que está por trás da tragédia. E o primeiro ponto é esse: a tragédia é uma poesia, e a poesia lida com realidades, ela imita realidades humanas, utilizando as palavras, os gestos, as cenas, etc. Só que ela extrai dessas realidades somente o modelo possível delas. Então ela vai sempre te apresentar o modelo do herói, o modelo do corajoso, o modelo do medroso, o modelo do idiota, no caso de uma comédia, de modo que o público possa se reconhecer ali, sem que ele possa apontar para uma pessoa individualmente e dizer que aquele texto está falando dele. Porque na verdade o modelo fala de todos nós. Sendo nós humanos, aquele modelo pode se efetuar em cada um de nós em qualquer momento. É isso que acontece quando a gente vê um filme que tem um caráter trágico, né? ou na verdade qualquer filme. E é só por isso que a gente se emociona. Nós vamos ver isso. A emoção vem justamente do fato de você perceber que aquilo ali pode acontecer com você. Aquilo é uma realidade humana. E aliás é por isso que nós falamos na aula sobre o imaginário, que a literatura é importante, porque ela vai, é esse processo de mímese, de imitação, que vai permitir que você antecipe as experiências humanas antes de vivê-las concretamente, antes delas se tornarem história na sua vida. Assim, alguém na sua família pode se suicidar ou não. Se acontecer, vai ser história. Mas você pode ler uma história de alguém que se suicidou por alguma razão, por uma desilusão amorosa. Lendo aquilo, você já vai vivenciar e compreender algo de uma possibilidade humana, que pode acontecer com você ou não, ou com um amigo seu. E que se acontecer, de algum modo você já vai ter, aquele sentimento já vai estar como que purificado dentro de você. E você vai poder vivê-lo com mais dignidade, com mais sabedoria. Está dando para entender isso? Então esse é o primeiro ponto. A tragédia é um tipo de poesia. O que diferencia, por exemplo, a tragédia da comédia? É uma coisa curiosa, porque a tragédia, tanto a tragédia quanto a comédia são poesias dramáticas, ou seja, elas têm uma trama, uma sequência de ações que às vezes seguem uma linha só, às vezes seguem várias linhas que se cruzam, mas sempre formando uma unidade. Isso é o que a gente chama de drama. Tá? O drama é como a trama de um tecido mesmo. Tá? São vários fios que vão se enlaçando, formando uma unidade. Tanto a tragédia quanto a comédia são dramas, são tramas. Hoje, quando a gente fala que uma pessoa faz drama, é porque às vezes aconteceu uma coisa muito simples com ela simplesmente caiu e torceu o pé, mas ela vai te contar isso, ela enlaça um monte de fenômeno, um monte de acontecimento, como se o universo tivesse conspirado conscientemente para que aquilo acontecesse. É muito dramático, porque é próprio do drama descrever as coisas assim. Quando você usa isso para descrever uma coisa corriqueira demais, a pessoa te chama de dramático, como se fosse um vício, né? É horrível, né? A pessoa dramática é difícil você não comentar dela depois quando ela vai embora, porque é muito exagero, né? Bem, o fato é que a tragédia, ela é uma descrição de ações cujo caráter expressa uma certa nobreza. Ela descreve ações de caráter elevado, e isso dá para ela um tom mais sério. Ela fala de coisas importantes e sérias para a existência humana, e por isso ela vai imitar homens de caráter elevado, ações de caráter elevado. A coragem, né? A justiça, a audácia, a prudência. A comédia, ela já vai expressar, ela já vai ser uma descrição de ações vis, viciosas, baixas, ou na expressão de Aristóteles, que é mais exata, ridículas. Porque o que a comédia visa expressar não são aqueles vícios que
tornam o sujeito corrupto, mau. Ela expressa aqueles vícios que tornam o sujeito ridículo. Dá para perceber? A comédia descreve o idiota, o burro, aquele que tenta fazer tudo certo, mas faz tudo errado. E isso não faz você julgar aquele sujeito como mau. O caráter dele não está corrompido por aquilo. É uma coisa meio que ridícula. É como se fosse assim, é o aspecto mais baixo dos seres humanos e que acontece com todo mundo em algum momento da história da nossa vida. Então o comediante pega o modelo daquilo. Todo bom comediante entende isso. Você pegar os bons comediantes brasileiros e você começar a ver à luz disso, dessa teoria, você vai perceber que o que faz ele sempre acertar na piada que ele faz, diferente dos maus, os maus comediantes são aqueles que não entenderam isso ainda, eles não entenderam o que eles fazem ainda. O comediante que sabe o que ele faz, ele vai pegar sempre um fato ridículo, extrair daquele fato um arquétipo, um modelo, e descrevê-lo com tanta beleza e perfeição e harmonia que todo mundo vai se reconhecer ali de algum modo e vai rir do personagem, mas rindo do personagem você ri de si mesmo. Isso também de algum modo purifica aquele vício, aquele defeito que você tem, que todo mundo tem, que não te torna mal, tá? Mas mostra a sua, como é que se diz, uma certa miséria, né? Uma certa miséria que a gente tem. Então, em resumo, a tragédia descreve ações sérias, ações de caráter nobre e elevado. A comédia descreve ações viciosas que expressam um caráter ridículo. E tudo isso através da imitação de fatos humanos para tentar colocar o modelo, o arquétipo. Bem, uma coisa importante da gente entender, e se vocês, ainda que tenham lido somente a Antígona, ainda que ela tenha sido o único exemplar de tragédia que vocês tenham lido, vocês devem ter percebido que as ações vão se desenrolando como que naturalmente, né? Ela tem um pressuposto, que no caso, toda tragédia costuma ter um pressuposto, alguma coisa já aconteceu. No caso da Antígona, teve uma guerra pelo trono de Tebas, certo? Édipo morreu, tá? E os filhos dele estavam lá guerreando em nome do trono, e os dois morrem. Acontece uma batalha de tal modo que os dois se matam. E quem assume o trono é o Creonte, que é tio deles. E a irmã deles, que é a Antígona, a história começa com a Antígona, tá? Porque o Creonte, tendo assumido o poder, ele dá lá o direito de efetuar o sepultamento de um dos irmãos e do outro não, tá? Aquele que estava mais evidentemente do lado da cidade dele, ele dá o direito de enterrar. O outro que ele considera que de fato parece que estava conspirando contra o poder, ele não dá o direito de enterrar e fala assim: esse cara vai ficar não vai ser enterrado, vai ficar sujeito aos cachorros e aos pássaros, vai ser comido aí. E a ação começa quando a Antígona, diante desse acontecimento, tá, ela percebe que tem alguma coisa errada ali. Ela fala assim: peraí, eu entendo que isso aí seja a lei civil, tá, e que ele esteja legitimamente no poder, eu não estou tomando partido entre nenhum dos meus irmãos, tá? Só que me parece que existe uma lei que está acima dessa lei civil. Eu acho que o meu irmão, como filho dos deuses, como todos nós, ele tem direito a ser enterrado, sim. Tem direito a toda a liturgia própria do sepultamento. Aí a história começa a acontecer num ritmo natural. Porque é claro que no momento em que ela coloca acima da lei civil representada pelo Creonte uma lei natural mais universal, mais fundamental, é claro que naturalmente a sua expectativa é o quê? Vai ter um conflito, vai existir um conflito entre a Antígona e o tio dela, tá? E o desenrolar natural da tragédia se dá em torno desse conflito. Ele baixa lá um decreto proibindo as pessoas de
de enterrarem, dizendo que vai matar ou prender qualquer um que enterre o sujeito. E a Antígona, conversando com a sua irmã, fala assim: ó, você me desculpa, mas eu vou passar por cima dele, porque eu prefiro a morte do que ver o meu irmão ser comido pelos cães e não dar o devido encerramento para o seu corpo. Só que você vai lendo a história, ela vai se desenvolvendo, outros personagens vão aparecendo, né? E chega um certo momento, toda a tragédia é assim. Então estou tentando descrever um pouco da estrutura do drama da tragédia para a gente entender. Chega um certo momento em que começa a acontecer algumas coisas, ou alguma coisa, dependendo da tragédia, são várias coisas que acontecem, às vezes é um fatinho minúsculo que acontece e que opera-se uma reviravolta na história. O destino natural que a sua expectativa, ou que o seu espírito estava esperando, ele é rompido por algum acontecimento, ou por uma sequência de acontecimentos mais ou menos inesperados. E o Aristóteles vai dizer: a tragédia vai ser tão ou mais bonita quanto mais inesperado for isso, e quanto mais perfeito for esse encadeamento. Você não pode sentir isso como uma intervenção muito brusca. Tem que ser uma coisa que pareça que, embora você não antecipasse, não pode parecer que aquilo foi por acaso. Tem que parecer que tudo aquilo foi merecido, que o destino estava cuidando daquilo. Os gregos tinham muito essa questão alguns chamam de fatalismo, a impressão de que toda a vida humana, todo o enredo da vida humana é determinado pelos deuses. E o que é propriamente da tragédia é justamente a impossibilidade dos seres humanos de escaparem do seu próprio destino. Isso fica muito claro no Édipo, que é a primeira das 3 tragédias. Então, a tragédia vai ser tão mais perfeita na medida em que essa reviravolta, que o Aristóteles chama de peripécia. O que é a peripécia? É uma reviravolta que muda o enredo, tira o enredo do seu curso natural, sem perder a verossimilhança, ou seja, sem dar um caráter falso para a coisa. Ele tem que gerar uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma impressão forte de que aquilo ali é o próprio destino agindo na vida daqueles personagens. Aristóteles dá um exemplo assim, por exemplo, vocês imaginem, não é exatamente esse exemplo que ele dá, eu vou mudar os personagens, tá? Para ficar mais fácil de entender. Mas vocês imaginem que está o sujeito que deu lá a facada no presidente Bolsonaro, o tal do Adélio, né? Aí você imagina que o Adélio foi solto, não sei nem se ele está solto ou está preso, mas imagina que ele está solto. E um dia ele ergueram uma estátua lá do Bolsonaro em Brasília, e o Adélio foi lá, cara lavada, na comemoração. Quando ele está lá na comemoração, quando ele passa embaixo da estátua, alguém tropeça, a estátua está sendo colocada, alguém tropeça na corda, a corda arrebenta, a estátua do Bolsonaro cai em cima do Adélio. Por acaso. Não tem nenhum elemento evidente o cara não fez isso para que a estátua caísse em cima dele, mas a verossimilhança do acontecimento te dá uma impressão muito forte de que uma força impessoal sobre-humana determinou aquilo. A boa tragédia ela tem que expressar um pouco disso, e é por isso que os personagens evocam a presença dos deuses o tempo inteiro. Isso era muito forte nos gregos. A ideia de que é impossível para o ser humano escapar da providência divina, sendo que a providência divina para eles é determinada não por um Deus um Deus pessoal único, como no caso do cristão, mas por um panteão de deuses que estão como que em guerra uns contra os outros muitas vezes. Pode? É impressionante como isso fica claro, e eles não esperam sempre o melhor, entendeu? Eles falam, mesmo que aconteça pior dos destinos com eles, eles aceitam. Porque aquilo está sendo cuidado pelos deuses, não está nas mãos deles. Assim. O Nietzsche, que vai dar uma interpretação um pouquinho diferente da do Aristóteles, mas até bem razoável sobre um certo aspecto, ele vai dizer que a tragédia, uma das finalidades da tragédia é produzir a alegria na aceitação do sofrimento. Um sujeito que aceita o sofrimento como sendo um destino seu. Isso fica muito claro na Antígona. Em nenhum momento você vê ela lamentando
no sentido de que eu não queria que as coisas fossem assim. Ela fala, ai de mim, que destino trágico pegou toda a minha família, mas é a vontade dos deuses. É a vontade dos deuses. E isso não a impede de abaixar a cabeça para aquilo que ela considerou como sendo injusto, que é a ação do Creonte. Então, o peso do destino sobre a vida dessas pessoas não tira delas o livre-arbítrio. Pelo contrário, o livre-arbítrio é que permite que elas tomem decisões que coincidam com o que elas percebem como sendo o destino. E o Nietzsche vai dizer, isso dá uma alegria tremenda para o público. O público sente que existe uma alegria no sofrimento. O Aristóteles vai falar algo desse tipo também, mas de uma maneira um pouco diferente, a gente vai chegar lá. O Nietzsche vai dizer que isso se dá principalmente por conta da presença da música na tragédia. A tragédia era encenada, e vocês viram que tem dois personagens estranhos na tragédia, que é o coro e o corifeu. Você não sabe muito bem o que é aquilo. São personagens meio que impessoais, assim. O corifeu, ele até é mais habitual que ele dialogue com os personagens, então ele parece alguém. O coro parece meio que uma voz impessoal que de vez em quando escreve alguma coisa. Geralmente o coro é como se fosse ou a voz da consciência do protagonista, ou ele é a voz da consciência como que coletiva daquela cultura, daquela tradição. Tá? No caso da Antígona fica claro que a própria posição do coro vai mudando ao longo da tragédia. Então ele parece muito a consciência tradicional e religiosa do Creonte. Porque no final o coro já está como que, na medida em que o Creonte vai tomando consciência do erro fundamental dele, no final ele toma consciência do erro, só que a catástrofe já aconteceu, tá? O coro está mudando junto com ele, o coro está tomando essa consciência junto com ele. E o corifeu costuma ser o líder do coro. E esse coro existia mesmo. Eram pessoas que muitas vezes, tanto Aristóteles quanto Nietzsche diz que o coro deriva dos rituais bacantes que existiam na Grécia. Quando os gregos cultuavam lá o deus Dionísio, se embebedavam e faziam aquelas loucuras, de onde vem a palavra bacanal, o deus Baco, tal como é conhecido acho que pelos romanos, é o Dionísio na Grécia. Então o coro ele tem um aspecto caótico, ele tem um aspecto, pelo menos na cena, ele tem um aspecto meio caótico, ele expressa um pouco dessa efervescência de emoções. Então ele era sempre apresentado como uma música, era dali que vinha uma certa música. O Nietzsche vai dizer, é essa música que produz, que faz com que o sujeito encontre a alegria no sofrimento. Daí a ideia do Nietzsche de que a vida sem música é impossível de ser vivida. É uma tristeza, porque a música é justamente a arte que sublima o caráter trágico e pessimista da música, da vida. O Aristóteles não vai colocar na música, ele vai falar assim, não, o enredo é mais importante do que a música. A música, a cena, o Sófocles foi o cara que introduziu os cenários, porque antigamente não tinha cenário, essa coisa de painéis que dão o contexto da cena, foi introduzido, parece que pelo Sófocles. E o Aristóteles vai dizer, tudo isso é importante, mas o enredo é mais importante. O enlace, você pode ter música, pode ter um monte de coisas, de artifícios cênicos, mas se o enredo não produzir na sua mente essa peripécia, que vai gerar depois uma coisa chamada de reconhecimento, que a gente vai ver, o efeito da tragédia não se cumpre. E qual é o efeito da tragédia? Purificar no espectador o sentimento de medo ou horror e o sentimento de compaixão. Então, para Aristóteles, essa mudança mais ou menos acidental de rumo no drama da tragédia, chega lá, no caso da Antígona, é bem no finalzinho a coisa dá uma mudada, gera-se uma tensão, tá? É como se ela chega numa tensão máxima que se resolve num destino trágico, não é um final feliz. O Creonte termina falando o quê? Ó deuses, por que vocês não me levam também de uma vez? Só que ele termina vivo. Isso que o Aristóteles chama de peripécia, que é essa virada não muito natural no enredo,
tem a finalidade de produzir no espectador a purificação do sentimento de compaixão e de terror, de medo. O medo é o quê? É o medo de que aquilo ali pode acontecer com você. Como é uma imitação da vida, você vê que aquilo ali pode acontecer com você. Então isso produz o medo no espectador. E a compaixão é o sofrimento que você compartilha com um personagem que está sofrendo alguma coisa injustamente, por ignorância. Ele não sabia disso, ele não tinha percebido isso, ele está sofrendo isso injustamente e você sente isso junto com ele. São os dois grandes sentimentos evocados na plateia pela tragédia. O medo de que aquele destino trágico aconteça com você, de que aquela injustiça aconteça com você, de que aquela desgraça aconteça com você, e a compaixão em relação àquele que é vítima desses acontecimentos. Só que Aristóteles vai dizer, a cena tem que ser apresentada com tanta pureza, de modo tão arquetípico, essencial, que produza no indivíduo a purificação do medo e da compaixão. Porque o sujeito que vai assistir o teatro, ele não vai lá para sentir medo e compaixão. Ele não vai lá para isso, ele vai lá para se divertir. Ele vai lá para sentir prazer. Só que esse prazer não pode ser o puro prazer do filme Pipoca, que a gente vai ver hoje. Não é só o prazer de você ficar lá gastando energia. Aristóteles vai dizer, é um prazer que é gerado pelo conhecimento, pela compreensão dessas paixões. Então a tragédia tem uma finalidade meio que cognitiva. Veja a diferença em relação ao Nietzsche. Não é a música que vai produzir a purificação. Aristóteles vai dizer, o que vai produzir a purificação é a perfeição do enredo, do drama, tá? A peripécia, que vai produzir na plateia o sentimento de compaixão e de terror, mas de forma purificada. Forma purificada quer dizer o quê? De forma inteligível. De modo que você veja a compaixão, veja o medo. E vendo, compreendendo, tá? Você sente um deleite na compreensão dessas paixões. Isso realmente acontece. Quando a gente vê um filme, é como se fosse assim. Sabe aquela história do adolescente que está apaixonado, está na fossa, aí ao invés de sair para beber, para jogar bola, ele quer ouvir uma música que fala de fossa? Às vezes ele não quer ouvir porque ele quer a fossa, às vezes ele quer ouvir porque aquilo purga. E não necessariamente, eu estou falando da música enquanto ritmo, eu estou falando da letra. Às vezes é a letra que foi bem expressa, o sujeito expressou aquilo bem e aquilo purga, porque ele sente, cara, eu estou ligado, isso é a humanidade de algum modo, isso não sou eu, indivíduo, isso é a humanidade de algum modo, isso produz nele um deleite e o ajuda a suportar essas paixões com alegria. A diferença, me parece, até onde eu lembro, eu li o livro do Nietzsche tem muitos anos, mas até onde eu lembro a diferença é que o Nietzsche vai privilegiar a música, tá? O Aristóteles vai privilegiar um elemento cognitivo, que o Nietzsche não gosta muito. O negócio do Nietzsche é o instinto. Tá? O Nietzsche vai, quanto mais próximo das bacantes, para ele melhor. Então ele vai valorizar aqueles poetas gregos que estão mais próximos da efervescência instintiva. Aqueles que estão mais próximos do Sócrates, ele vai falar assim, isso aí já é a decadência da tragédia, ela está deixando de ser dionisíaca e se tornando apolínea. Apolo é o deus da luz, Dionísio é o deus das trevas. Para o Nietzsche a purificação se vem por um mínimo de luz que a música projeta nas trevas, mas é um mínimo. Ele vai dizer, é o mínimo para você não se aniquilar. Para Aristóteles não, ela vem justamente porque não existe treva pura. Por trás de toda treva existe uma ordem que pode ser compreendida pela inteligência humana. E a tragédia vai ser tanto melhor na medida em que o elemento apolíneo prevalecer. Apesar de toda a tragédia, de toda a catástrofe, de tanta matança, aquilo vai possibilitar para você a compreensão de um elemento estrutural da vida humana. No caso, o temor e a compaixão. Além do conteúdo da tragédia. No caso da Antígona, você vai entender algo sobre lei natural, sobre lei positiva, sobre uma série de coisas, mas do ponto de vista
do efeito fundamental da tragédia são sentimentos de temor e de medo, de temor e de compaixão, que vão ser purificados por aquilo que Aristóteles chama de catarse. Catarse é a palavra grega para purificação. Catar significa uma coisa que vai para baixo, como se você tirasse alguma coisa e jogasse fora. Uma catarse. Obrigado, Lucas. Está dando para entender isso? Como é que tem uma estrutura curiosa ali dentro? Se vocês lerem tragédias do Shakespeare, vai ser assim também. Hamlet, Romeu e Julieta, né? Sempre tem essa estrutura. E o artista que produz tragédias, ele tem que dominar isso. É que a gente vive numa época onde as pessoas não têm mais muito gosto por essa estrutura intelectual por trás da arte. Elas realmente acham que há. O Nietzsche acabou contribuindo um pouquinho para isso, mas o Nietzsche não era bom. Tá? É que às vezes as ideias de um filósofo produzem efeitos posteriores que ele não era capaz de antecipar. Mas essa valorização exagerada do dionisíaco é o que em última instância produziu, num certo sentido, essa arte intervencionista que a gente tem hoje. A pessoa sobe no palco, começa a girar, se joga no chão, grita, se arranha todo, mostra a bunda e todo mundo finge que está tendo uma catarse. Finge, porque não está tendo. Não está tendo. Não que o Nietzsche muito provavelmente acharia isso ridículo, porque ele fala, o elemento dionisíaco não pode ser totalmente puro. Você tem que ter um elemento apolíneo para guardar sua consciência, senão você se perde na inconsciência total. Só que ele queria que essa consciência fosse mínima. É um problema, porque o Pierre Klossowski, num livro chamado Nietzsche, o Círculo Vicioso, ele atribui a doença do Nietzsche, ele anela, ele liga a doença mental dele com a filosofia dele. A doença costuma ser atribuída a um problema físico, sífilis, se eu não me engano, mas ele atribui a filosofia dele. Existe uma analogia muito curiosa. O Nietzsche vai perdendo a consciência progressivamente e a filosofia dele é um caminho nessa direção, ainda que resguardada um mínimo de consciência. Nietzsche era um tipo, tinha uma nobreza, era um tipo. Nietzsche não era um Shudra, quem conhece aí as 4 castas, ele não era um plebeu, um trabalhador braçal, um tipo assim, popular. Ele estava mais para um nobre. Só que era um nobre que não compreendia a classe dos brahmanes, do clero, dos filósofos de direito. Isso fazia com que ele expressasse essa nobreza de uma maneira, não estava ancorada em nada acima dela. Então a tendência é que ela vai sendo usada, vai se tornando uma pretensão herdada pelos que estão abaixo do Nietzsche, pela classe popular. Aí quando chega um século depois do Nietzsche, os populares, todos se achando nietzschianos, completamente escravizados pela mídia, pelo globalismo, pelo comunismo, e vivendo aí como cães, fazendo pirraça na rua, e achando que aquilo ali é o super-homem nietzschiano. E num certo sentido não que o Nietzsche tenha pensado naquilo. Na verdade, no Nietzsche você percebe muito bem, o Nietzsche muitas vezes parece que está falando de um santo. Dá vontade de você falar assim, Nietzsche, isso aqui que você está falando aqui, cara, já existe, são os santos, os iluminados, só que você não entende isso aqui, você se recusa a entender a ideia da verdade, pô. Então se você pegar só a forma desse super-homem, sem o conteúdo, que é a verdade, que é a sabedoria, nas gerações seguintes, cara, isso aí vai virar só um rótulo para legitimar a proliferação de instintos que vai vir por falta da verdade, da sabedoria e de tudo isso. E é o que aconteceu. Então você tem macacos que se julgam super-homens. O Nietzsche dizia que o super-homem está para o homem como, literalmente, o super-homem está para o homem como o homem está para o macaco. Mas hoje o que nós temos são macacos que se julgam super-homens e que estão no poder. Bem, algumas características que acrescentam algo na nossa compreensão da tragédia.
antes da gente voltar um pouquinho no enredo, eu acabei entrando nele. A epopeia, se vocês pegarem, por exemplo, a Ilíada de Homero, ela também fala de homens nobres, também descreve ações sérias de grande caráter. Qual que é a diferença? A epopeia, ela descreve essas ações na forma de uma narrativa. Tem um narrador ali que está descrevendo. A tragédia não, são os próprios atores, os próprios personagens que desenvolvem o enredo. Então isso é uma outra característica da tragédia. A tragédia é como ler o roteiro de um teatro. Tá? Algumas pessoas que leram pela primeira vez devem ter estranhado. Pô, que interessante essa maneira de escrever alguma coisa. Os romances geralmente tem um narrador, ainda que o narrador seja uma das personagens. Geralmente tem um narrador. A tragédia não tem narrador. Mais próximo de um narrador ali é o coro, mas que não é um narrador. É como se fosse um personagem pessoal que está vendo tudo ali. E diferente da epopeia, que dura muito tempo, dura às vezes anos, a tragédia dura geralmente um dia. Quanto tempo durou essa cena da Antígona? É rapidinho. O Aristóteles vai dizer, é próprio da tragédia durar um movimento do Sol em torno da Terra, justamente para que a coisa fique na memória da pessoa, para ter como efeito não a preservação de uma memória tradicional, a preservação do panteão das divindades, que seria o caso da epopeia, talvez, não sei, mas justamente para poder gerar essa purgação das emoções. Então ela é como se fosse uma fábula mesmo, uma lenda. Ela é quase uma lenda. Aliás, eu fiquei surpreendido que uma tragédia famosa do Shakespeare chamada Otelo, belíssima, e que eu estava lendo uma vez um livro com contos, com lendas dos Yorubas lá da África, uma tribo africana, e tinha lá a tragédia Otelo de Shakespeare, escrito em 8 linhas. Exatamente, era uma história sobre Exu. Eu estava lendo as lendas sobre Exu. Uma das lendas sobre Exu é que o Exu é o que como é que é o nome do sujeito? Que é o Iago da tragédia Otelo, que é o arquétipo do mal ali, do demônio, que é o cara que trama a coisa do mal ali. E o Exu é justamente o Iago ali. Então, isso para dizer que a tragédia ela é bem curta, ela fica na memória, ela é quase que uma lenda. Ela pode ser expressa na forma de uma lenda, como nesse caso da lenda sobre Exu, uma das histórias lá de Exu. Então ela não tem narrativa, ela tem a duração mais ou menos de um dia para ter unidade e ser facilmente retida pela memória, né? E é justamente esse trabalho de catarse, não precisa acontecer somente no momento da cena representada no palco, né? Porque de acordo com os acontecimentos da sua vida, esse arquétipo vai se atualizando e isso vai produzindo mais efeitos purificadores na sua alma. E como a gente disse, ela tem o objetivo de suscitar compaixão e temor, tá? Para poder purgar essas paixões. Agora, um outro elemento que o Aristóteles coloca é o seguinte: essa purificação das paixões, da compaixão e do temor, ela pressupõe 4 elementos, tá? 2 principais, que são a peripécia e o reconhecimento. A peripécia nós vimos o que é. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é quando o protagonista reconhece a ignorância que foi a raiz do ato dele que desencadeou aquele drama. Então aquela história foi desencadeada por algum ato lá do começo, né? Que a peripécia, mudando bruscamente o rumo da história, deve produzir no protagonista, no sujeito da ação principal, ou em alguns dos sujeitos, um reconhecimento da sua ignorância. Como quem fala, como o próprio Creonte. No caso aqui, me parece que isso acontece muito mais com o Creonte do que com Antígona, apesar do nome da tragédia ser Antígona. Eu acho que o grande personagem dessa tragédia é o Creonte. É ele que, no final das contas, reconhece que ele estava se baseando em pura vaidade. Em pura vaidade, você vê que ele não é um homem exatamente mau.
ele preza pela tradição, ele preza pelo respeito, só que tem um elemento que vai engrossando ali, uma vaidade, uma dureza que vai ficando cada vez mais grosso ali, e ele vai criando essa birra, né? E naquela cena em que chega o filho dele, e ele espera que o filho dele fique do lado dele, o filho dele fala: pai, eu respeito o senhor, eu respeito a tradição, eu não tem nada mais abominável do que um traidor, mas pai, o povo inteiro está elogiando essa mulher, e eu acho sinceramente que é o caso de dar um prêmio para ela, ao invés de condená-la à morte. Então, assim, não é o caso do senhor repensar isso. O pai dele fica mais furioso ainda. Então esse aumento da fúria expressa muito bem que tem uma vaidade ali no meio, travando a consciência do sujeito. Depois chega o Tiresias, que é o profeta, e fala para ele: ó, cara, toda vez que alguém desagrada os deuses, a desgraça recai sobre essa pessoa. Eu não quero falar que desgraça que vai cair sobre você, não, mas isso acontece. E a vaidade sobe a cabeça do Creonte, ele acusa o Tiresias de ser um corrupto, né? Falando: vocês, profetas, vivem recebendo dinheiro para poder fazer suas profecias. Aí o Tiresias pega, fica bravo e fala para ele o que vai acontecer, né? Você não vai... isso tudo não vai acabar antes de você ver um filho das suas próprias, um ser fruto das suas próprias entranhas, morrendo por culpa sua. Então ali já tem o início de uma peripécia, porque ali já está meio que anunciado, só que você não sabe se aquilo vai se realizar ou não. Ele acabou de acusar o profeta de ser um charlatão, mas ele está anunciando o quê? Ó, um filho seu vai morrer por culpa sua. Ainda não está evidente que vai estar ligado com aquela situação, embora o filho dele já tenha aparecido e já tenha sido esclarecido que ele era prometido em casamento com Antígona. Então Antígona era a noiva do filho do Creonte. E quando o Tiresias, o profeta, anuncia isso, ele pega e bota o profeta para fora: sai daqui, seu maluco. Só que aí ele começa a dialogar com o Corifeu. O Corifeu, que é como que a voz da tradição, que a gente pode entender como sendo a própria consciência moral e tradicional do Creonte aparecendo, se tornando mais clara, começa e vira para ele, se eu não me engano, e diz assim: ó, esse profeta aí nunca errou, não. E o Creonte fala assim: a minha cabeça está borbulhando aqui de pensamento, está borbulhando de pensamento, e eu não sei o que fazer. Então já mostra que está se produzindo o início de um reconhecimento. Estão percebendo? A consciência dele sobre o ato dele está começando a mudar, e ele está começando a reconhecer que ele pode ter errado, em vista da peripécia, de uma primeira peripécia talvez, que seja a profecia de que o filho dele morreria por culpa dele e como consequência de tudo isso que está acontecendo. Ele ainda não sabe como isso vai acontecer, ele ainda está numa zona de ignorância, num certo sentido. Então, isso engrossa, porque o que acontece? Nesse diálogo com o Corifeu, ele entende que ele errou. O reconhecimento vem, ele fala: nossa, estou errado, fiz besteira, deixa eu correr lá para tentar impedir que isso aconteça. Quando ele chega lá, a Antígona já tinha se matado. E o filho dele, vendo a sua noiva morta, se mata na frente do pai. Não é isso que acontece? Se mata na frente do pai. E isso tudo a gente sabe porque um soldado conta para o coro. Tá? Quando ele sai e vai para lá, na caverna onde ele tinha prendido o Antígona, fica o diálogo de um soldado com o coro. E a gente fica sabendo: o que aconteceu foi o seguinte: ele foi lá, a Antígona estava morta e o filho dele também se matou na frente dele com uma lâmina, uma espada, não sei. E daqui a pouco chega o Creonte no palácio. O que acontece é que durante essa conversa entre o soldado e o coro, a esposa do Creonte, Eurídice, se eu não me engano, ouve que o filho dela se matou na frente do pai, que Antígona se suicidou
e que o filho dela se matou na frente do pai. Ouvindo isso, ela vai para o quarto, se recolhe, tem um discurso bonito dela, ela amaldiçoa o Creonte, vai para o quarto, se recolhe e se mata. Então, quando o Creonte chega no palácio lamentando o seu destino, ali já tem um reconhecimento bem evidente, né? Que é, ai de mim, danado de mim, que os deuses fizeram eu não obedeci à lei dos deuses, que é a lei natural, evocada pela Antígona no início, e os deuses fizeram recair sobre mim a sua fúria. Daí eu mereço tudo isso. Ai de mim. Aí o soldado fala assim: não, mas peraí, tem mais alguma coisa para acrescentar aí. Ele falou: o que mais de ruim pode acontecer comigo? Aí ele fala: não, a sua esposa ouviu essa história, ela se matou também. Aí o que acontece? Ele começa a pedir a própria morte dele para os deuses. Tá? Tem algumas passagens que são muito bonitas e que vale a pena a gente ler, que é até antes da esposa dele se matar, é só uma história, né? A esposa se mata dentro de uma tragédia mesmo. Então, aí o que acontece? Peripécia e reconhecimento, tá? E é isso que vai gerar o processo de catarse na alma do espectador. Mas para que tenha peripécia e o reconhecimento, e o encadeamento entre essas duas coisas pode ser mais ou menos perfeito, da Antígona nem é tão perfeito. Quem lê o Édipo vê que o encadeamento é muito mais perfeito. O Édipo é uma coisa impressionante. A história vai se desenrolando, daqui a pouco ela emenda com o começo de um jeito que você fala: caramba, que coisa genial isso aqui, que tragédia realmente. Porque no caso da Antígona, o Creonte, ele é quase que totalmente consciente do que ele vai fazer. A morte que ele produz, ele sabia que estava produzindo. No caso do Édipo, ele não sabia que estava produzindo. O Édipo não sabia que estava matando o próprio pai. Além da peripécia e do reconhecimento, você tem um elemento fundamental, que é a ignorância, que é a falha própria do protagonista. Quer dizer, ele tem algo que ele tem que ignorar para que o reconhecimento seja possível depois. Isso tudo é uma estrutura que o criador da tragédia tem que observar para poder fazê-lo com perfeição. E é claro que isso vai se diferenciando. Se você pegar os três principais autores do teatro grego, você vai ver que essa estrutura vai se diferenciando de um para o outro. Aristóteles dá uma lista, ele vai mostrando: esse aqui faz só coisa ruim, esse aqui faz as melhores, esse aqui está no meio termo. Data a clareza com que essa estrutura vai se manifestando na obra de cada um deles. E em última instância tem que ter um quarto elemento, que é a catástrofe. A catástrofe é a morte, é o sangue que jorra, é o sofrimento que sobra no final. Tá? Então, a ignorância do protagonista, tá? A peripécia, que é um fato mais ou menos acidental, mais ou menos casual, que muda o rumo da coisa e produz o reconhecimento da sua ignorância pelo protagonista. E a catástrofe, que é consequência justamente dessa ignorância, a soma de tudo isso deve produzir no espectador a purificação do seu horror em relação àquela tragédia e da sua compaixão em relação àquele personagem. Tá? É difícil não ter uma certa compaixão também pela Antígona, que está sendo injustiçada, mas a Antígona, me parece que a presença dela aqui é mais simples. O desenvolvimento da ação dela é mais simples. O drama que perpassa o Creonte é mais complexo. Parece que é nele que a coisa realmente acontece. Não sei se eu estou certo, mas realmente me parece isso. Uma primeira leitura interessante de se ver é o argumento de Antígona diante do Creonte, quando ela tenta explicar por que ela transgrediu a ordem do seu rei. Diz o Creonte: e ousaste, apesar disso, desobedecer as minhas ordens? Quer dizer, ele pergunta para ela primeiro: você sabia do decreto que eu baixei? Ela fala: claro que eu sabia. Você publicou? Você falou para todo mundo? Claro que eu sabia. Aí ele fala: e ainda assim você ousou descumprir minhas ordens? Aí ela diz uma coisa belíssima: sim, porque não foi Zeus quem promulgou para mim essa proibição, tampouco foi Nike, companheira dos deuses subterrâneos, ou Nike. Quem promulgou semelhantes leis
Tampouco foi Nike, companheira dos deuses subterrâneos, quem promulgou semelhantes leis. E não pensei que os teus decretos, como mortal que és, pudessem ter primazia sobre as leis não escritas e imutáveis dos deuses. Não são de hoje nem de ontem essas leis, elas existem desde sempre, e ninguém sabe a que épocas remontam. Então o que ela está dizendo? É claro que eu vou ousar descumprir as suas leis, porque elas não foram escritas pelos deuses, elas foram escritas pelos homens. E eu não sabia, ela está sendo meio que irônica, eu não sabia que as leis escritas pelos homens têm primazia sobre aquelas escritas pelos deuses que não têm nem origem, que ninguém sabe de onde elas vieram. Na verdade, ela está falando da lei natural. Alguns interpretam como se ela estivesse falando da lei familiar, da lei que vigora na família dela, mas não é isso, é a lei natural. Quando você evoca a presença dos deuses, os deuses são o quê? Administradores do cosmos, eles que garantem o funcionamento natural das coisas. Então ela está falando de uma lei que deriva da natureza das próprias coisas. Ela está evocando a lei natural sobre a lei positiva. A lei positiva pode errar porque ela é criada pelos homens. E os homens são falhos em observar a lei natural ou não. Uma outra passagem interessante é quando o filho que é o Emon, filho do Creonte, diz a ele: tua imagem intimida o homem do povo, que não se atreve a pronunciar palavras que não te agradariam. Eu, no entanto, ouço às escondidas como a cidade lamenta a sorte desta jovem Antígona. De todas as mulheres, a que menos merece a morte, extremamente alvitante, por ação inquestionavelmente bela, como a de não consentir que o irmão tombado em combate sumisse insepulto, exposto à voracidade das aves e dos cães. Não seria ela antes merecedora de recompensa em ouro? Este rumor emerge no silêncio. Então aqui ele está justamente tornando explícito o caráter autoritário e vaidoso do próprio pai. Tá? Tudo isso vai elucidando, tudo isso aqui vai conspirando para que o reconhecimento produzido na mente do Creonte no final gere em você uma compaixão por ele. Que você fala, caramba, o cara percebeu aqui que ele cometeu uma injustiça. Diz aqui o Creonte, assim que chega que o Creonte chega no palácio com o cadáver do seu próprio filho. Aí diz o Corifeu: mas eis que o rei chega em pessoa, traz nos braços o sinal evidente, se é me permitido expressar-me assim, não da desgraça alheia, mas das suas próprias culpas. Quer dizer, ele está trazendo nos seus braços não o sinal da desgraça do filho, mas da sua própria culpa, porque ele é o culpado pela morte do filho. Aí entra o Creonte. Aí o Creonte diz: ó irreparáveis e imortais rancores da minha mente extraviada. Ele já está reconhecendo que a causa de tudo isso são irreparáveis e mortais rancores da sua mente extraviada. Ó vós que vedes o assassino e a vítima do seu próprio sangue. Ó sentenças cheias de demência. As sentenças são as dele. Ó sentenças cheias de demência. Ai, meu filho, morres na tua juventude de uma morte prematura, e a tua morte, ai, não foi causada pela tua loucura, mas pela minha. O reconhecimento aparecendo. Aí diz o Corifeu: que tarde me parece que vês a justiça. Justiça com J maiúsculo, ele está se referindo a uma divindade, provavelmente é de que, não sei. Mas está muito tarde para você reconhecer a justiça. Que tarde me parece que vês a justiça. Aí diz o Creonte, responde: ai, por fim a reconheci, pobre de mim, porque agora a catástrofe já aconteceu, pelo menos a primeira dela. Ele só tem consciência da primeira dela. Ai, por fim a conheci, pobre de mim, mas um Deus, fazendo gravitar o peso do seu rancor, descarregou sobre mim a sua mão, empurrou-me por caminhos cruéis, espezinhando a minha felicidade.
Ai, ai, ó esforços inutilmente laboriosos dos mortais. Quer dizer, esforços para fugir da providência determinada pelos deuses. Aí vem o mensageiro que diz: ó, que série de desgraças são as tuas, ó meu amo. Se de uma tens a prova inegável nos teus braços, da outra verás o testemunho no teu palácio. Quer dizer, que série de desgraça na sua vida. Se uma você tem o testemunho com esse cadáver no seu braço, a outra você vai encontrar agora aqui no seu palácio. Aí o Creonte diz, a beleza do texto é impressionante, né? Porque tem uma ironia fina. O Sófocles é famoso por ser o poeta da medida. Os gregos eram apaixonados pela medida das coisas, encontrar nas coisas a medida certa. Daí todo o desenvolvimento filosófico das virtudes, das formas platônicas, aquilo que Aristóteles vai chamar de a mediana entre os extremos. E o Sófocles parece que é dos poetas o que alcançou isso com maior perfeição. E o texto dele expressa isso. Tudo é colocado com muita medida. As palavras somem e o conteúdo vem assim numa transparência que você fala: que maravilha isso. Diz o Creonte: e que males mais espantosos do que aqueles que já suportei podem ainda esmagar-me? Ou seja, o que mais de ruim pode acontecer comigo? Diz o mensageiro: a tua mulher morreu, a mãe amantíssima do defunto que choras morreu, a desgraçada da ferida fatal que a si mesma fez. Aí diz o Creonte: ó abismos inexoráveis do Hades, por que consumais a minha perda? Ó tu, mensageiro de aflições, que nova desgraça vem anunciar-me? Quando já estava quase morto, vem descarregar-me o golpe de misericórdia. Mas que dizes, meu amigo? Essa nova calamidade que me anuncias é a morte da minha esposa, mais uma vítima a acrescentar à morte do meu filho? O mensageiro diz: podes vê-la, pois já não está no interior. Ai, infeliz de mim, etc, etc. Aí ele começa a descrever o que aconteceu com a sua esposa. E diz, inclusive, que ela te amaldiçoou, desejando todo gênero de desgraça, e te chamou de assassino do seu próprio filho. Aí o Creonte diz: ai, ai, enlouqueço de horror, e não há ninguém que me crave no coração o duplo fio de uma espada. Vejo-me mergulhado na desgraça. É muito parecido com o destino de Caim, né, na Bíblia. Não tem ninguém para me matar, tem que conviver. Isso é o trágico. Agora vocês imaginem a música, certo? Lá na origem, a música, nesse momento em que a coisa está assim, o reconhecimento está acontecendo. E aqui o reconhecimento, a justiça vigora, né? Ele diz: ai de mim, nunca se imputem essas calamidades a outros senão a mim, pois foi eu, miserável, sim, eu quem os matou. Vamos, servidores, levem-me para longe daqui, já não sou nada, já não existo. Então vocês vejam que o livre-arbítrio permanece, tá? Ele gira dentro da providência determinada pelos deuses. E o belíssimo final, que é uma declaração do coro, que diz o seguinte, que é o fechamento. Já saiu do enredo, ele está como que conversando agora com o espectador, né? A prudência é, na verdade, a primeira fonte de ventura. Não se deve ser ímpio para com os deuses. As palavras insolentes e altaneiras pagam-nas com grandes infortúnios os espíritos orgulhosos, que não aprendem a ter juízo quando chegam às tardias horas da velhice. Aqui é como que a moral da história. Quer dizer, é um texto sobre a prudência, sobre a medida nas ações humanas, aquelas ações que são feitas racionalmente. A razão que vai ser o esplendor da cultura grega na filosofia já é anunciada na tragédia grega. E curiosamente, a origem dela, uma das origens dela, está nos rituais onde imperava a irracionalidade, que eram os bacanais, os ritos dionisíacos, que até onde se sabe, todos os laços de parentesco eram perdidos, as pessoas se embriagavam, o irmão tinha sexo com irmã, pai com mãe, pai com filha, e o que mais acontecia não se sabe, mas eram rituais bem esquisitos. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem
fazer algum comentário sobre o texto, eu creio que eu consegui dar conta aqui dos principais elementos que eu pensei a respeito disso. Não deixa de ser curioso também que um elemento da democracia grega também transparece nesse texto, né? Essa é a evidente postura, o evidente sentimento, a evidente sensação de injustiça por parte das primeiras ações do Creonte, né? Todo mundo que lê fala assim: pô, esse cara é um tirano, esse cara é um tirano, esse cara é um autoritário, ele está errado de algum modo. A gente tem essa sensação. Num certo sentido, já denota o espírito democrático que nessa época já vigorava entre os gregos. Quer dizer, o poder, a autoridade tem que derivar da tradição, da lei natural, da racionalidade das coisas, e não do arbítrio de um único governante. Então, existe já aqui um anúncio da racionalidade que vai culminar na filosofia, e existe também um elemento que ilustra já esse caráter democrático que estava surgindo na Grécia, justamente nesse período. A gente está mais ou menos no período da democracia grega aqui. Se eu não me engano, não me lembro muito bem, parece que no início da tragédia, uma hora que o Creonte ele faz uma condenação dos homens que chegam ao poder e passam a agir segundo a própria vontade, sem respeitar essa parte. É bem possível, porque eu me lembro de ficar muito encantado sempre com os discursos dele, e parecer sempre muito. Ele está conversando com muito o sóbrio. Ele fala alguma coisa assim, né? Esses homens que chegam ao poder se esquecem da lei que já existia antes deles e começam a legislar arbitrariamente, segundo a própria vontade. Certo. O que não quer dizer muita coisa, porque o que talvez seja um elemento que mostra que mostra justamente aquilo que foi ofuscado na consciência dele pela vaidade, e que vai ressurgir no final, porque no final ele reconhece a coisa, ele fala: pô, as minhas ações são completamente loucas, né? Ele fala loucura, demência. Não desenrola a história, eu pensei, mas como é que a gente fala aqui? Ele se esquece. Sobre esse princípio democrático que eu estava comentando, uma passagem do governo estava discutindo com o pai, e o pai pergunta a ele: é em nome de outrem que estou governando este país? E o Ema responde: houve, não há estado algum que pertença a um único homem. Aí o Creonte responde: não pertence a cidade então a seu governante? E o filho responde: só num país inteiramente deserto teria o direito de governar sozinho. Isso o conteúdo desse texto, esse diálogo entre a lei natural, essa lei que é dada pela própria natureza das coisas, isso é fundamental. E na nossa época, onde nós vivemos justamente o império não mais nem da lei positiva, né, mas o império justamente porque isso aí não é bem um conflito talvez entre a lei natural e a lei positiva, mas é entre a lei natural e a lei arbitrária, porque a lei positiva no geral ela deriva da lei natural. Aí já é o que a gente chama hoje de ativismo judicial, já é assim uma legislação baseada em interesses particulares muito evidentes, né? Isso é fundamental, isso aí é impressionante. O sujeito que entende isso, que consegue entender que existem leis naturais e que você não tem obrigação moral de seguir a lei civil se ela contraria a lei natural, e de que do ponto de vista da sua dignidade mais vale você morrer em nome da lei natural, como Antígona fez, do que ceder para a lei positiva quando ela contraria a natural. O sujeito que percebe isso, o engrandecimento da alma dele é impressionante, é um salto imenso que ele dá. Você achou? Cheio disso. Ora bem, tenho para mim que é impossível conhecer a alma, os sentimentos e o pensamento de um homem antes de tê-lo visto na aplicação das leis e no exercício do poder. Pois é, a gente costuma dizer aqui que o poder perverte o sujeito, né? O sujeito muda quando assume o poder. E é por aí. Vocês vejam que uma outra coisa que Aristóteles fala é que existe
Toda tragédia é uma passagem de uma certa felicidade para uma certa infelicidade. Você sempre tem uma mudança de opostos na tragédia. Então, todos esses elementos... existe um livro do Aristóteles que é sensacional. Eu estava até pensando em, de repente, a gente fazer um curso aqui, ou ler esse livro. Eu acho que ele não cabe no clube de leitura, mas ele cabe em umas aulas aqui, em aulas ordinárias, mas aí teria que fazer um curso, chamado A Retórica das Paixões. O Aristóteles tem um tratado de retórica. O primeiro livro, ele explica o que é retórica, os vários tipos de discurso, etc. No segundo livro, ele já trata da retórica no sentido das paixões, não no sentido dos argumentos lógicos, mas no sentido da musicalidade das palavras, vamos dizer assim, para produzir paixões específicas nos ouvintes. O que os sofistas chamavam de psicagogia, uma espécie de magia própria da palavra para transformar o medo em coragem, a infelicidade em felicidade, a vergonha em sabe lá o quê. E ele vai descrevendo, é um capítulo para cada paixão: a cólera, o temor, a compaixão, e ele vai mostrando o que causa tal coisa e o que causa o seu oposto. Então, por exemplo, algumas pessoas são mestres nisso, embora não tenham o domínio intelectual da coisa, mas tem pessoas que sabem irritar a outra muito facilmente. Uma pessoa, sei lá, o Gustavo gosta muito de gosta muito de uma banda qualquer, gosta muito de uma determinada banda X, tá? E eu, fazendo um discurso aqui para várias pessoas, tá? Posso começar a não falar mal da banda X. Se eu falar mal da banda X, eu não vou te deixar exatamente com raiva, mas assim, tratá-la como uma coisa pequena, uma coisa insignificante. Se eu conseguir fazer isso corretamente, eu sou capaz de gerar uma raiva em você, uma cólera em você monstruosa. Então existem regras específicas para mexer com as paixões das pessoas. Isso é uma arma perigosíssima na mão de pessoas mal intencionadas, mas é um remédio, uma medicina elevadíssima na mão de pessoas bem intencionadas. Por exemplo, para produzir textos desse tipo, que são verdadeiras curas psicológicas para você. Não havia necessidade de psicólogos enquanto ou na verdade os psicólogos, não é que não havia necessidade de psicólogos. Os psicólogos eram os próprios sábios, os próprios filósofos, os próprios profetas, os próprios artistas. Essa atividade se destaca justamente num período onde a humanidade começou a não compreender mais as paixões próprias do ser humano. Não compreendendo mais as paixões próprias do ser humano, os homens passaram a não perceber mais que já existiam psicólogos no passado. Isso é muito curioso. Tem um livro do Sorokin, onde ele mostra que uma das características principais da modernidade é a pretensão de que eles estão descobrindo coisas que na verdade já existiam há séculos atrás. Então, assim, é uma perda de memória em relação às coisas e uma pretensão de que eles estão descobrindo coisas. Por exemplo, a ideia dos positivistas de que inventaram a ciência política, a sociologia. Não, nós inventamos aqui agora uma ciência para estudar a sociedade. Pô, mas Aristóteles não estava fazendo isso? Platão, Confúcio não estava fazendo isso? E muito melhor do que vocês? Ou quando vem a psicologia moderna, nós agora criamos uma ciência para estudar o psiquismo humano. Mas peraí, cara, Aristóteles já fazia isso, Platão já fazia isso, Buda já fazia isso, os padres do deserto já faziam isso. Só que é na medida em que os homens vão deixando de compreender a sua própria alma e os elementos da sua própria alma, que eles também vão se tornando incapazes de reconhecer que já existiam pessoas especialistas nisso, porque eles não veem mais o objeto e não conseguem, quando leem o cara que está tratando desse objeto, acham que aquilo é ficção, que aquilo é superstição. Então agora eles vão querer inventar uma nova ciência para lidar com somente aquela parte do psiquismo humano que eles veem. Fica muito evidente no Freud. O que é a alma humana para o Freud? É impulso sexual.
sublimado, tem todos os méritos de ter desenvolvido técnicas terapêuticas excelentes, mas tem um monte de problema que ele não vai resolver, nunca vai resolver, porque tem problemas da alma humana que transcendem aqueles que podem ser atribuídos à causa puramente biológica sexual. O ser humano realmente quer Deus, realmente quer a verdade, ele não quer só prazer ou morte, como pensa o Freud. Pois é, e o próximo livro? Esqueci disso. Eu tinha pensado. O Ed? Então, mas eu tinha pensado em a gente ir avançando nas épocas. Entendeu? A gente pegar por exemplo, a gente pegou aqui a tragédia grega, a gente pularia ali para o Império Romano, período do helenismo, pegaria, sei lá, um texto do Cícero, do Sêneca, eu tinha pensado naquele tratado do amor do Ovídio, que é um bom texto, é um pouquinho maior do que esse, é um livro maior, mas é um texto muito bonito, é um tratado sobre o amor. Vamos fazer assim, eu vou pensar um pouquinho melhor hoje e a gente anuncia no Instagram até amanhã. De repente vai ser esse mesmo, deixa eu só avaliar direitinho, porque esse não é muito grande, tá? E se por acaso eu dou uma olhada lá nos livros assim, vejo se tem alguma coisa mais interessante. Aí depois a gente pularia para a Idade Média, leria alguma coisa da Idade Média, tentando mudar o gênero literário, entendeu? E depois pegaria um romance moderno. As tragédias vocês agora vão ler e já com essa estrutura. Vocês podem ler o livro de Aristóteles também. Ele explica com muito mais detalhe, ele explica que tem vários tipos de reconhecimento, várias maneiras de desencadear a catarse. Aí a gente fecha o primeiro ciclo do clube de leitura com esses 4 livros.